Então, beleza, pessoal. Sem muita demora, vamos falar lá como que eu organizo e preparo toda essa condição da cirurgia na parte da pré-anestésica, tá? A parte pré-anestésica, grande parte dele, você vai fazer uma vez só e você vai utilizar a mesma estrutura para todas as anestesias, tá bom? Como eu já tinha meio, vocês imaginaram. No pré-anestésico, a gente vai avaliar as documentações, a consulta pré-anestésica, nosso checklist pré, a ficha anestésica e o MPA, tá? Na documentação, o que a gente vai ter que prestar muita atenção é pedir ajuda dos colegas, avaliar, dependendo do valor aquisitivo do teu público, é muito interessante você contratar um advogado para te ajudar nisso. Ele vai cobrar tipo uma consulta mesmo, uns R$ 180, R$ 150, e dependendo, né, do local da especialidade dele, né? Mas assim, normalmente quando você pede favor, você acaba não recebendo muita coisa muito boa. Então, pense assim que vale a pena pagar essa consulta. Se você quer que alguém pague uma boa consulta para você, você tem que começar a valorizar a consulta dos outros, né? Então, você paga uma consulta para poder entender ali e ele poder te ajudar de maneira bem assertiva, tá? E aí, você vai fazer essa documentação. Termo de autorização de anestesia com autorização de reanimação cardiopulmonar. Eu coloco nas minhas fichas um xizinho ali, se ele opta por isso. Por muito tempo eu optei por esse xizinho. Hoje eu tenho duas fichas, uma com reanimação e outra sem reanimação, tá? Isso acontece por quê? Porque muitas vezes, se a gente não tem essa autorização, essa recusa, na verdade, da reanimação cardiopulmonar, a gente é obrigado a fazer em todos os pacientes. Então vamos lá, se você já não passou por isso, preste atenção para você não passar. O paciente tem uma parada, dependendo da causa que o paciente tem, você vai mudar todo o teu planejamento para uma reanimação cardiopulmonar. Você vai gastar mais horas do que o planejado, então maior mão de obra. Você vai gastar mais medicação. Às vezes vai ter que encarecer o tratamento para poder ficar numa UTI ou em outros gastos que não estavam planejados antes. E depois de tudo isso, o tutor fala, mas isso eu não quero pagar por isso. Isso não foi o combinado, esse valor está exagerado. E aí ele começa a duvidar que tudo aquilo aconteceu, que você realmente usou todo aquele material, principalmente quando o animal sobrevive. Quando o animal morre, ele não quer pagar por tudo isso porque o animal faleceu, então ele não vai consertar o carro que perdeu o carro, sabe? Tipo, às vezes você tem essa sensação, né? Que a pessoa está lidando com um bem, não com um animal. E aí, pronto, né? Você desmarcou um monte de procedimento para poder dar atenção para esse. É a tua obrigação desmarcar, mas você entende que você perdeu, né, o valor. Então, nesse momento que você vai falar sobre autorização, você vai explicar sobre a condição de reanimação cardiopulmonar. E se ele optar, não, eu quero que faça, né? Óbvio. Então tá, então tem esse valor aqui, ó. Caso seja necessário, você me autorizando, teria esse valor a mais. Tudo que a gente fez, a consulta pré, o nosso exame, tá lá, você vai falar todo o contexto explicando que tudo que a gente faz é para evitar que realmente precise. Mas tem fatores que fogem do nosso controle e às vezes a gente precisa fazer essa reanimação. E você fala, ó, na minha experiência, nos meus últimos 3 anos, não tive nenhuma intercorrência relacionada a isso, e eu acredito que eu não tive intercorrências justamente por essa conduta, pela maneira que eu abordo e por tudo que eu faço. Mas é uma necessidade legal de você me autorizar e entender que se eu fizer, eu vou fazer e terá esse custo a mais, tá bom? Por que que é bom isso também? Isso sinaliza para o tutor problema, tá? Isso já sinaliza para você o cara que torce o nariz, o cara que já fala, não, mas a maneira com que ele abordar isso de maneira negativa, você já vai ficar com o feeling e tentar entender se não, esse cara aí é um risco jurídico, tá? Não, ele aceitou tudo mais, não que quem aceite não seja, né? Mas você já começa a entender um pouco melhor isso, tá? Ficha de aprovação de orçamento também vem nesse objetivo, tá? É você entender se todos aqueles custos o tutor entende que vai ter e está propenso a pagar. Tem muita clínica hospital que, assim, o animal não entra no centro cirúrgico se não pagar o procedimento antes, né? Então, vai um pouco da abordagem, e às vezes não faz sentido para você, na tua realidade, mas às vezes faz. Então, pense que você vai entrar no centro cirúrgico, você tem que saber se o tutor realmente está apto por isso.
Talvez você, como anestesista volante, não tenha esse contato direto, mas orientar a equipe cirúrgica, pedir essa documentação para você olhar, tudo isso é uma condição que faz você entender, tá? Que o tutor está esclarecido de todos os custos, tá bom? Então, um pouco de rinite, mas já está melhorando. A ficha da consulta pré-anestésica é um documento em que você vai conhecer o paciente. Wagner, mas eu sou volante, eu não consigo, eu só conheço o paciente no dia do procedimento. Então faz o seguinte, pega essa ficha anestésica, entrega para os locais que você anestesia, que você faz volante, e fala assim, ó, quando confirmar a cirurgia, você preenche essa ficha e me manda junto com os exames. Então, nisso daí, você está terceirizando, né, o pré-anestésico, mas você tem documentado, você tem aonde buscar. Senão, você está lá no centro cirúrgico, pô, tá estranho, será que a plaqueta tá normal? Será que a cadela estava no cio? E aí você tem que sair para entrar no sistema, ficar mandando mensagem para alguém te mandar alguma coisa para você não sair do centro cirúrgico. Aí as informações estão espalhadas. Então, a ficha da consulta pré-anestésica é uma forma de você colocar todas as informações que você vai precisar em todas as etapas da anestesia num único papel, tá? Se você puder colocar a consulta pré-anestésica, você ter um contato com o tutor, você vai ver que você vai ser muito beneficiado. E você pode cobrar por essa consulta, tá bom? Nessa consulta você vai avaliar o paciente, você vai solicitar exames, você vai liberar ele para anestesia, você vai poder fazer várias condições e cobrar por esse procedimento, tá bom? Por um período, né, em um lugar que eu trabalhei, eu trabalhava assim, nossa, e eram os melhores anos de atuação, porque a comunicação fechava, o tutor me agradecia, porque a gente, muitas vezes, no volante, o tutor posta agradecimento e a gente nunca é lembrado, né? Ele nunca viu a nossa cara. Então, nem que você coloque a consulta pré embutida no teu valor, né, não dando a sensação de que está sendo cobrado uma coisa a mais, mas se você ter esse contato com um tutor, vai te agregar não somente financeiramente, como reconhecimento, como gratidão. Você vai ficar mais grato em trabalhar, tá bom? O termo de autorização dos exames, para você ter certeza de que tudo está bem esclarecido com o tutor, tá? E o termo de recusa de tratamento. O termo de recusa de tratamento não é o termo de recusa de exames, tá? Esse termo de recusa de exames não tem peso legal nenhum, tá? Você é o técnico, você que diz o que pode e o que não pode acontecer. O tutor, ele vai, se acontecer alguma coisa porque o tutor negou os exames, você vai falar, não, ele morreu porque ele não tinha, e o tutor negou os exames, tá? O juiz vai olhar para tua cara e falar assim, mas ele não sabe, ele não é obrigado a saber a importância desses exames, mas você é. Quando você entrou no centro cirúrgico, você assumiu o risco dele ser doente renal e você não conhecer, tá? Então, assim, ele pode provar apenas um esclarecimento com o tutor, mas é muito vago, tá? Eu prefiro não quer fazer exames, procura outro colega, porque ele vai achar outro colega que vai fazer e bem mais barato que você, com certeza, tá bom? Prefiro isso do que ficar com medo depois de levar processo, tá? Mas eu sei, a gente tem conta para pagar, o chinelo aperta aí no calo de cada um, então avalie essa condição, mas entenda e tente furar, não cair nesses furos aí da rotina, tá bom? Caso você veja durante o processo que você precisa mudar alguma coisa na documentação, volta lá e muda a documentação, mas vai fazer praticamente uma vez. Na consulta pré-anestésica, você vai fazer a descrição do paciente, tem que estar no papel, a descrição do paciente, de forma que você leia aquilo, olhe para o animal e saiba que aquele papel se refere àquele animal, sem dúvidas, né? É, tem que estar descrito qual procedimento vai ser realizado. Eu, quando faço a consulta pré, já houve indicação cirúrgica antes, né? Então, o que eu faço? Eu dou uma pergunta de desculpa, só para confirmar qual que é o procedimento que ele vai ser feito. O tutor pode até olhar para você um pouco com um cara meio torta, mas, pô, tá aqui não sabe qual que é, né? Mas essa pergunta é para você saber se a equipe cirúrgica explicou o procedimento para o tutor. Isso aqui é uma maneira de você mensurar se a comunicação que você não vê está sendo efetiva, tá? O doutor vai, não, ele veio fazer castração. E você olha lá,
é um criptorquida abdominal, né? Ou você, sei lá, é retirado de uma verruga e aí o cara fala que é para uma hérnia, né? Então, o que você recebeu de informação é diferente do que o tutor sabe. Aí você vai começar a investigar a quebra de comunicação e entender essa situação, tá bom? Histórico vacinal e as doenças anteriores. Por quê? Impede você fazer uma anestesia de um paciente que está sem vacina? Não, muitas vezes, a maioria das vezes não é impeditivo, né? Mas, até mesmo essa semana passada, eu bloqueei uma anestesia porque o paciente estava com leucócitos baixos, glândula da terceira pálpebra bilateral inflamada, a cirurgia era para correção da glândula terceira pálpebra, secreção ocular e vacina nacional. E aí eu pensei, e se o prolapso da terceira pálpebra seja uma conjuntivite da sinomose? É uma conjuntivite viral causada pela sinomose. E essa leucopenia é uma queda de imunidade. O paciente está entrando em processo de viremia, né? A doença está incubada e agora ela está manifestando. E se? Então, o que eu optei? Cancela, faz o teste de sinomose, a gente remarca para a semana que vem e avalia esse paciente. Sem medo de depois da anestesia, o paciente começar a apresentar convulsão, o paciente parar de comer, começar a apresentar tremor. E agora explica para o tutor que não foi nada da anestesia, é uma sinomose. Aí você faz o exame, dá negativo, que corre o risco de dar negativo, porque ainda não deu virulência suficiente. Como que você vai gerar essa comunicação? Com calma, não é urgência, é emergência, né? Ele está assim já há meses. Espera uma semaninha para a gente ter certeza que a gente poder provar que qualquer coisa que aconteça depois não foi culpa nossa. Volta da anestesia, um paciente com diarreia com sangue. E agora a parvovirose que estava para acontecer agora estourou. E aí, é hipóxia, é necrose intestinal, e é uma parvovirose. Então, assim, sempre que você anestesiou, praticamente as próximas coisas que acontecerem ali nas próximas semanas, vai responsabilizar o anestesista, tá bom? Eu já recebi ligação de um gato com tumor e de castração que foi feita há 3 anos atrás. A pessoa me procurar falando que aquele tumor era a inflamação do microchip. Então, assim, alguém falou para ela que aquilo era do microchip, não, nem era no local do microchip, não tinha absolutamente nada a ver. Tá? Então, passou pela cirurgia, qualquer coisa que aconteceu depois, vão tentar responsabilizar o ato, tá? E aí, você tendo esse controle, você vai ter uma diminuição de complicações e problemas para administrar, tá bom? E cirurgias anteriores a complicações. Saber se ele já passou por outras cirurgias, se houve alguma intercorrência, alguma complicação, entender quais são os medos do tutor com relação ao histórico, tá bom? Às vezes facilita muito, até mesmo deixar o paciente, o tutor mais tranquilo. Ainda na consulta pré, você vai ter que avaliar o histórico do cio da fêmea, se ela entra no cio regularmente, se ela tem alterações, se ela está no cio. O fato dela estar no cio e você anestesiar, você vai entender que vai precisar um pouco mais de propofol, um pouco mais de analgésico, vai ser um paciente que vai ter um pouco mais de dificuldade de induzir, tá? Um paciente com risco maior de hemorragias, hematomas, né? Porque o sangue está fino devido aos hormônios, isso pode causar uma dificuldade de coagulação. Não vai ser a causa de uma hemorragia massiva, mas vai ser o causador de hematomas, de o animal berrar exageradamente para você tirar um esparadrapo. Então, tudo isso o animal fica um pouco mais sensível, tá bom? E sabia assim, ela entra no cio regularmente? Sim, doutor, regularmente. A cada 6 meses? Sim, a cada 6 meses. Tem que fazer essas duas perguntas. Algumas vezes eu perguntei, entra no cio regularmente? Regularmente. Mas há quanto tempo? Todo mês, ó. Todo mês ela entra certinho. Poxa, aí isso já não é recorrência, né? Isso já é patologia, tá? Então tem que ser anamnese bem descritinha, tá bom? Machos, castração, né? Não citar aqui porque tem história, então palpar na consulta pré se os testículos estão descidos, tá? Várias vezes, não foi uma vez só, de eu ser volante, chegar para fazer castração. Ó, Fagner, encaixamos aqui umas castração de macho, tem problema? Não, não tem problema. Na hora de fazer o bloqueio, não só tem um testículo. Tem que passar a mão lá toda vez que na consulta pré para ter certeza. Ah, mas eu já avaliei. A anestesista vai lá e avalia de novo, tá bom?
Imagine depois eu já tinha feito MPA para na hora de fazer o bloqueio o paciente está assim. Às vezes o animal é ruim, né, é chato. Você vai lá, vou fazer um MPA para ele dormir, para eu conseguir mexer com ele um pouco melhor. E aí você chega lá, não tem os testículos, tá? Então avaliar isso na consulta pré. O exame físico completo já na consulta pré. Quanto mais vezes você mensurar a pressão arterial nesse momento, você vai se livrar de problemas. Então vale muito a pena. Dá trabalho, mas vale a pena, tá? Várias vezes em paciente sem queixa nenhuma para procedimento eletivo, uma hipertensão com bradicardia. Então, aí não é nervosismo, tá? Paciente com frequência cardíaca normal, relaxado na mesa, você vai pegar lá 180, 200 de pressão, tem alguma coisa errada aí. Será que é renal? Será que é cardíaco? O que o paciente tem, tá bom? Claro, lá tá 200 frequência cardíaca, 180 pressão, você entende que tem relação do estresse na mesa, o animal não deixa manejar, tá? Mas o que acontece? Pela dificuldade, né, foi excluído a pressão arterial da rotina, tá? Isso não pode ser limitante, tá bom? Analisar todos os exames realizados, avaliar se precisa complementação de exames, e aí dar teu parecer, o paciente liberado para tal procedimento, tá bom? Isso confirmado ali naquela condição. Paciente liberado apenas com a apresentação de tal exame. E aí você consegue dar um parecer e documentar toda essa conversa, tá? Nessa consulta pré é a consulta também que você vai avaliar, que você vai usar para fazer a análise de risco, né, no ASA, tá? Então, paciente ASA 1 é o paciente que está normal, saudável, procedimento eletivo, né? Então, paciente jovem, saudável, para procedimento tranquilo, né, sem intercorrências. ASA 2 é o risco leve, animal com distúrbio sistêmico leve, moderado e animal capaz de compensar. Então aí vão ser os neonatos, os geriatras e os obesos. São saudáveis, mas eles têm algum agravante ali que dificulta um pouco, que a gente vai precisar cuidar um pouco dele, tá? ASA 3 já é o risco moderado, doença sistêmica moderada ou com distúrbios, tá? Então a gente vai pensar ali doenças sistêmicas em condições que está compensada. Então é um cardiopata que está sem sinais clínicos com medicação, é um paciente renal que está estabilizado sem sinais clínicos, né? É um paciente que tem convulsão e está medicando e nos últimos 6 meses não teve convulsão. É um paciente que está de diabetes, faz utilização de insulina, mas na consulta pré e no dia da cirurgia, glicemia normal. Então, tudo isso é um paciente que tem distúrbios, mas ela não manifesta clinicamente, tá bom? Risco 4 já é o paciente que tem doença sistêmica e está descompensado, então, ou está sem tratamento, ou o tratamento não está sendo efetivo, tá? O ASA 5 é o paciente com que a gente vai realizar a cirurgia de maneira emergencial, urgente, na verdade, não é emergente, é de maneira urgente. Então, o paciente tem hemorragia, o paciente tem desidratação, o paciente tem alguma complicação em que não dá tempo de estabilizar ele, não dá tempo, não é de estabilizar, de tratar de maneira definitiva. O tratamento definitivo é o tratamento cirúrgico, tá? Então, assim, o paciente está desidratado, né? Hipotenso, ele é o ASA 5. Poxa vida, provavelmente você vai ter algum tempo para fazer uma fisioterapia e corrigir um pouco isso. Então, assim, às vezes, no pré você consegue atrasar um pouco a cirurgia para ele ser um asa 4, tá? E o asa E é aquele emergência absoluta, o paciente está em risco de parada, e aí você vai tratar ele. Vai entrar no centro cirúrgico sem exame, sem avaliação, tem que ir às pressas, tá? Ainda tem a interpretação do asa 5, que é o paciente, me fugiu a palavra, não é descompensado nesse exame, é moribundo, né? Também está muito desidratado, está hipotenso, está em perda de consciência. Você pode avaliar isso, mas ele não está com risco iminente. Então é meio difícil, né? Muitos trabalhos que falam que não é uma avaliação qualitativa, assim, é isso, logo é esse risco, né? A gente não tem isso, mas é o melhor método avaliativo que a gente tem para estimar risco, tá? No nosso checklist pré, é realmente o checklist que você vai ter ele para fazer xizinho. Muitas vezes eu uso ele como mais um documento da ficha, para toda vez que eu receber as fichas, eu saber em que nível, na jornada do paciente, de fase que ele está no procedimento, tá? Então, paciente
confere o checklist com o paciente, todos os termos foram assinalados, tem um item lá que você marca um X. Realizado consulta pré? Já foi realizado consulta pré. Então, ela também, o checklist vai ser na ordem dos processos, tá? Aí vai ter na hora do dia da cirurgia, tem oxigênio, os equipamentos estão ok, tem fármaco suficiente, tem medicação de emergência, o descartáveis, agulha, seringa, equipe, o soro, tem a quantidade que eu preciso, laringo tem pilha, eu tenho os tubos de maneira higienizada e corretos, isso é muito importante, tá? Isso eu tenho fonte de aquecimento, tapetinho, luva, aquelas negocinho de areia, aqueles saquinhos de gel. Então você tem que entender e saber se tem e preparar ele, saber onde que está, né? Porque na hora que você precisa, vira um caos. Por isso que o checklist é para organizar todas as coisas e a tua cabeça tá livre de problema e só pensar em solução, tá bom? O checklist pós-cirúrgico é fechar o oxigênio, guardar os fios, estubar o paciente da maneira correta, verificar a saturação do paciente depois da estubação, tá? Verificar ali, faltou comer umas palavras, verificar a condição fisiológica dele, os níveis, né, frequência, verificar a dor, fazer uma avaliação clínica nele, dando os valores de referências normais, tudo certinho, exame físico do paciente. Você vai fazer a receita para casa e aí estipular qual que é o melhor momento para ele ter alta. Depois que ele come, depois que ele faz xixi, entender toda essa condição, tá? Esse checklist, ele vale como documento, gente. Ele vale como documento lá no prontuário que você fez, que foi tudo bem feitinho. Eu não quero colocar pilha na cabeça de vocês, terem medo de processo, fazer tudo com condição jurídica. Mas é a realidade, né? Os animais estão ficando tão importantes que os nossos erros estão ficando gigantes, né? Então a gente precisa sim pensar em documentação de tudo, tá? Então o checklist vai mostrar que pelo menos para o juiz que você é organizado e que você realmente fez todos esses passos, tá bom? Vai mostrar um profissionalismo teu. Opa, apertei. A ficha, é isso mesmo? Isso. Agora a ficha anestésica, tá? Então tem uma ficha anestésica bem preenchida, todos os valores calculados, tanto das medicações de emergência, das infunções contínuas, ter tudo bem documentado é muito importante. Por isso que um dos primeiros produtos que eu criei foi a ficha anestésica veterinária digital, devido a essa necessidade, essa importância que ele é, tá? Se você não conhece a ficha anestésica, a nossa ficha anestésica digital, ela é de preenchido, vai fazer os cálculos, né? Você não vai precisar repetir os cálculos muitas vezes. Você vai fazer o teu protocolo, colocar o peso do paciente, ele já vai fazer as contas automáticas para você. Vai funcionar sem o Wi-Fi, mas quando você conectar no Wi-Fi ou na rede de internet, ele vai fazer o upload sozinho para a nuvem, tá? Ele vai rodar no Excel, nos aplicativos da Microsoft nos teus aparelhos, tanto no computador, celular e tablet, tá? Ele vai ter uma etapa ali, um modo TIVA, então ele vai calcular para você quais as taxas que você vai ter que pôr na bomba de propofol, tá? E é compra única, sem mensalidade. Então, pagou, você vai ter acesso vitalício a ela. As atualizações que eu fizer nela, você vai ter acesso a todas elas, fora uma gama ali de bônus que você recebe, tá bom? Inclusive, checklist, a ficha pré-anestésico, os termos de procedimento, tudo isso você recebe junto como bônus quando você adquirir a ficha anestésica veterinária digital, beleza? Então, muito importante. Então, eu não vou ficar muito enrolando muito na ficha anestésica, todas as partes dela, porque você vai ter lá um documento pronto para você, tá bom? No MPA, seria a última etapa, né? A gente começou a fazer anestesia no nosso paciente. A gente precisa definir objetivos do MPA. Meu MPA, eu quero a tranquilização, eu quero sedação, eu quero já meu paciente anestesiado, tá? Isso vai depender tempo de procedimento, nível de ativação, de agitação do nosso paciente, tá? Fármacos que eu tenho próprios, né, que eu tenho acesso naquele momento para aquele procedimento, tá? Então, eu tenho que definir objetivos. Tranquilização para as coisas mais simples, mais superficiais, menos invasivas e menos dolorosas. Sedação quando é menos invasivo, mas existe algum efeito de dor associado, tá? Eu vou colocar uma tala, eu vou fazer uma redução do cotovelo, eu vou tirar um nódulo com bloqueio, que eu sei que o bloqueio pega muito bem. Então, coisas que vão ser procedimentos rápidos, mas são invasivos. Eu vou pensar na sedação mais bloqueio, tá?
E anestesia geral mesmo é aquele procedimento que pode se estender, é muito invasivo, né? Então vai ter uma condição um pouco mais, não vou falar só demorada, mas muito dolorosa, que eu preciso da contenção completa, tá bom? Às vezes a gente vai ter que optar por fazer anestesia geral para, por exemplo, uma desobstrução do ducto lacrimal, tá? Porque na sedação o paciente não perde o reflexo palpebral, muitas vezes, dependendo do protocolo, então eu vou ter que fazer uma anestesia geral para ser um procedimento mais rápido possível, tá? Então, faço um EPA, já gero sedação nele nessa condição, faço um Propofol IV, eu já consigo fazer o processo, e aí uma dose de Propofol eu já consigo fazer tudo, e aí deixo o paciente acordar de maneira mais tranquila, tá? Então isso você vai ter que definir seus objetivos, tá? E se não pegar, se esse objetivo que você quer não foi alcançado, ter um plano B, tá? Evitar repique. Se eu fiz tranquilização e não pegou, eu vou fazer mais tranquilização. Qual que é o problema disso? Você vai já não deu certo a primeira vez, a chance de dar certo na segunda vez é muito pequena, tá? Então pense no plano B, mas fora do que você planejou no plano A. Então eu fiz tranquilização, o paciente não chegou, agitou, tá? Eu vou partir para sedação, né? Fiz sedação, pensei em sedação, o paciente tranquilizou, poxa vida, eu acho que eu vou, mas eu consigo pegar um acesso, então vou fazer anestesia geral nele, tá bom? Essa coisa de ficar aumentando dose do que já não deu certo vai fazer com que o certo não aconteça e os efeitos colaterais piorem, tá bom? Então pense no plano B, mas sem repetir o que já não deu certo a primeira vez, né? Faz sentido, né? Faz sentido na hora que eu falo, mas na hora que a gente faz, a nossa cabeça não funciona desse jeito, tá? Então, o que eu uso como protocolos quando eu quero tranquilização? Neuroleptoanalgesia, né? Fenotiazínicos mais opioides, tá? E aí, a configuração disso é variável, tá? Mas tranquilização que eu tenho usado bastante é neuroleptoanalgesia. Sedação, ou com Dex, mais metadona, que eu vejo uma combinação que eu gosto bastante, ou sedação, a neuroleptoanalgesia, só que daí a ceproimorfina. Ah, mas é neuroleptoanalgesia. É, mas ele tem um nível de sedação, tá? Se eu pegar ali aceproibutorfanol intramuscular, não vai causar mesmo, não vai causar mesmo sono que a cepram e morfina vão causar, tá? É claro, a chance aí de eu ter uma intercorrência, não chegar na sedação como eu quero e ser tranquilização, vai depender bastante, tá? Coisas que eu não gosto muito de usar na sedação, muitas vezes é o midazolam em pacientes jovens, tá? Uma coisa que eu acabo não usando. E eu evito muito de usar butorfanol para procedimentos. Eu uso, por exemplo, na tranquilização do butorfanol, porque eu sei que a dor não está uma dor envolvida e não vou precisar, ele não vai bloquear o efeito dos outros opioides, tá bom? E anestesia, eu acabo utilizando, assim, anestesia geral mesmo, já só com MPA, eu preciso fazer o paciente dormir, eu faço dexketamina e metadona, né? Ou acepram, morfina e um benzo. Aí eu uso midazolam e eu uso outras, acabo de azepam não uso mais, né? Eu acabo usando bastante midazolam. Mas, por que que aí eu coloco nesse? Porque são pacientes, por exemplo, que eu não posso fazer DEX, tá? Ou são muito idosos, ou já tem bradicardia, já tem outra situação, aí eu uso o benzodiazepínico que vai ter um efeito melhor do que nos adultos jovens, né? Pode acabar fazendo o efeito extrapiramidal nos adultos jovens, então eu acabo preferindo não usar ele na sedação, tá bom? Mas o que eu tenho feito mesmo é a tranquilização, para depois pegar o acesso só e induzir o paciente, ou uma sedação com DEX, pacientes que dá para fazer, e aí fazer o acesso, tá? Dificilmente estou fazendo dissociativa ou estou fazendo algum procedimento assim para tranquilizar. Eu acho que quando eu faço dissociativa para um procedimento simples, eu terminei o procedimento e o paciente vai dormir por muito tempo. Então, eu prefiro fazer uma sedação, induzir com propofol e já rapidamente ele vai acordar, tá bom? Mas eu falo bastante sobre esses procedimentos extra do centro cirúrgico, né? Procedimentos ambulatoriais e controle de dor, bastante aqui nesse e-book nosso da analgesia e sedação, tá bom? Aqui tem um compilado e tem vários protocolos para fazer dela também numa tabelinha no final, tá? Bom,
Eu acho que deu um tempo bom, consegui falar e mostrar para vocês quais são esses passos a passos que eu utilizo em todos os procedimentos anestésicos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima, opa, aqui, ó, nossa próxima aula, beleza? Até mais.